Momento jurídico levando até você a CLT ampla. Continuando sobre a jornada do trabalho, vamos ao artigo 60. Artigo 60. Nas atividades insalubres assim consideradas, as constantes dos quadros mencionados no capítulo da higiene e segurança do trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Artigo 61. Ocorrendo a necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 1º. O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior da hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal e o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior, que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. Inciso 1. Os empregados que exercem atividades externas incompatíveis com a fixação do horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam para efeito no disposto deste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Inciso 3. Os empregados em regime de teletrabalho. Parágrafo único. O regime previsto nesse capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. Artigo 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social. Não exclui o participante do regime deste capítulo. Artigo 64. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa situação. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Artigo 65. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no artigo 58, pelo número de horas de efetivo trabalho. Fique ligado nas dicas de hoje.